vai falar um pouquinho mais especificamente sobre câncer, o que que a gente tem de relação entre ritmos biológicos, principalmente a perda da estabilidade dos ritmos biológicos, a disrupção circadiana e a evolução no câncer. Lá no finalzinho eu vou falar um pouquinho também de terapêutica, tá? Mas de novo, uma aula bem geral, né? Só retomando alguns aspectos importantes, a gente já discutiu sobre isso, né? O papel central aqui dos núcleos supraquiasmáticos e toda essa rede de osciladores que tem por papel fundamental a manutenção da organização temporal interna e da expressão rítmica das diferentes variáveis nos diferentes níveis, né? Desde na fronteira da bioquímica, da biofísica, até o nosso comportamento, passando pela fisiologia. Então, tudo isso de forma integrada, né, garantindo a saúde do organismo. É importante que isso fique claro, porque o câncer está intrinsecamente relacionado a essa quebra dessa propriedade de comunicação e de expressão rítmica coordenada, né? Todo mundo lembra da aula passada, quando eu mostrei, por exemplo, o papel da luz, né, na supressão da melatonina, lembram disso? Isso é uma coisa importante que a gente vai falar um pouco sobre hoje, né, porque a melatonina, de novo, aqui tem um papel bastante importante, ou seja, toda vez que eu bloqueio a melatonina, em especial de forma crônica, né, o organismo aparentemente fica mais suscetível ao desenvolvimento tumoral, né? Falei também, dei o exemplo de um trabalho de trabalhador noturno, né? Então, o indivíduo trabalha à noite e tem a vida normal durante o dia, o que é, de fato, um fator importante. Não é porque o indivíduo trabalha à noite que durante o dia ele dorme. Muito pelo contrário, nesse caso específico aqui, os voluntários trabalhavam à noite, né, cursavam a graduação pela manhã e ainda tinham todo o resto da vida para fazer durante o dia, né? Então, é uma situação bastante complicada. Mostrei para vocês o quanto o ritmo de temperatura desses indivíduos fica afetado pela jornada de trabalho noturno. Ritmo de temperatura que é, inclusive, né, utilizado ao longo da história dessa área de cronobiologia e câncer, né, como um marcador, né, da evolução dos pacientes. Eu vou mostrar para vocês alguns resultados daqui a pouco, né? A gente também conversou sobre o jet lag social, lembra? Então, jet lag social como sendo aquela discrepância entre dia de semana e final de semana com relação à fase do sono, né? É também um reflexo de uma privação de sono durante a semana, e a gente conversou o quanto ele é bastante mais frequente quanto maior for a vespertinidade do sujeito, né? Então, quanto maior for a tendência da vespertinidade. A gente falou um pouquinho de forma mais formal, né? Que eu comparo a meia fase de sono, dia, semana e final de semana, e calculo esse delta, né? E esse delta traz uma noção de magnitude, a magnitude do jet lag social, e ela está relacionada com diferentes aspectos. A gente tinha conversado, por exemplo, com relação ao metabolismo, né? Ou seja, a desenvolvimento de obesidade, e a gente também falou, por exemplo, sobre depressão. O que eu trago agora para vocês, eu quis começar com isso, que eu acho importante, né? É um dado absolutamente novo, né? Ligando a magnitude do jet lag social com a incidência de câncer de pulmão, tá? Num projeto bastante longo, no projeto longitudinal feito na província de Alberta, né, no Canadá. Então, é extremamente interessante, né, que a gente mostre o quanto uma variável sutil, né? Ninguém tem um diagnóstico de jet lag social, mas ele existe, né? E o quanto essa sutileza na diferença da meia fase do sono entre dia de semana e final de semana está também relacionado ao desenvolvimento tumoral. Esse é um dos primeiros relatos disso na literatura, né? Mas essa área, ela é uma área bastante antiga, né? Aqui eu tenho um trabalho extremamente interessante de 1996, publicado na Chronobiology International, que é uma revista tradicional da nossa área, né? Mostrando a diferença na atividade locomotora, o quanto o sujeito se mexe na cama e fora da cama, e isso sendo um marcador de evolução de pacientes, inclusive de pacientes com câncer. Aqui tem diversos autores que são clássicos da nossa área, são figuras ilustres da cronobiologia,
né? E um deles que está aqui é bastante importante para a aula de hoje, que é o Francis Levy, né? Eu vou falar bastante de trabalhos dele, né? E isso é interessante porque mostra uma forma, um marcador, né? Uma ferramenta para a gente fazer essa ligação entre a ritmicidade biológica e o câncer. Eu vou falar da actimetria, né? Que é aquilo que a gente já falou antes. Então vejam que interessante essa imagem, né? O que eu tenho aqui? Cada um desses quadros, A, B, C e D, eu tenho, né, um dia de atividade, ou seja, de registro do sensor presente no punho do sujeito, né? Aqui vocês podem observar, onde está escrito bed, né, é o tempo, né, de sono do sujeito, ou seja, cada um deles tem uma fase de sono prevista, obviamente, para a madrugada, como é o natural de se esperar. Só que se a gente olhar essas 4 figuras, uma delas se destaca, né? Essa figura aqui de letra D, né, quando a gente olha essa fase, né, que é a fase na qual o indivíduo está na cama, a gente não percebe claramente uma diminuição da atividade, né? Então, esse trabalho, né, relatou e trouxe para a nossa área uma forma de calcular isso e relacionar isso com a expectativa de sucesso ou não no tratamento dos pacientes. Eles criaram esse índice, o índice IO, que vocês vão ver que é extremamente simples, mas na verdade, se eu calcular uma mediana dos dados da atividade do indivíduo fora da cama, né, e se eu olhar a diferença dessa mediana para os valores quando o indivíduo está na cama, né, e eu vejo, calculo no final fica uma porcentagem, né, e quanto maior for essa diferença, né, melhor é o prognóstico do indivíduo. E a autocorrelação é uma outra variável também bastante usada. Então, aqui nesse exemplo, né, a gente tem o indivíduo fora na cama, dentro da cama, fora e dentro, né? Então, a gente observa que quando o indivíduo está na cama, né, dormindo, né, ele ainda apresenta atividade, né, mas menos atividade do que quando ele está em vigília, né? Então, aqui, quanto mais próximo de 100, melhor, ou seja, quanto maior for a diferença, né, a diferença máxima, 100%. E a autocorrelação é quando a gente observa ponto a ponto e o dia seguinte, ou o dia anterior, tanto faz, né? Quanto mais próximo tiver esse ponto do seu ponto no próximo dia e assim por diante, maior a estabilidade, né? Hoje a gente faz uma leitura um pouquinho diferente disso, né? A gente usa outras variáveis da actimetria, inclusive com contribuição bastante particular do John, né, sobre isso, o desenvolvimento e interpretação dessas variáveis novas, né, mas elas derivam, né, de uma leitura muito próxima dessa daqui, e já era usado antes dos anos 2000 como marcador para o câncer, né? Então, aqui uma aplicação, né, já mais recente, 2014, né, paciente com câncer coloretal, né, então mostrando que essa variável, ou seja, quanto maior for essa distância entre atividade na cama e atividade ao longo do resto do dia, né, melhor o prognóstico dos pacientes. Isso pode ser utilizado como um preditor robusto, como diz aqui no título, para a evolução e para a sobrevivência dos pacientes com câncer de colo retal. Então, a gente está falando de uma coisa extremamente simples, que é um actímetro, tá, que hoje em dia está totalmente acessível. Mas não só isso pode ser usado como prognóstico, mas isso pode ser utilizado, por exemplo, aqui a gente tem um trabalho que mostra, assim que o indivíduo é submetido a uma cirurgia de câncer de endométrio, o que acontece com essa paciente? Então, a gente vê aqui na esquerda, né, um ritmo robusto, ou seja, atividade baixa, quase nenhuma de madrugada, supostamente na cama, atividade alta, né, durante o dia. Assim que a paciente sai da cirurgia, a gente tem uma diminuição dessa robustez, uma diminuição dessa diferença entre dia e noite, ou entre sono e vigília, né? O que faz sentido se a gente for imaginar toda a etapa de recuperação, né? E o que esse trabalho traz, né, é que aqui quando eu comparo a amplitude, né, do ritmo da atividade de repouso, uma semana, um mês e 4 meses depois, né, da cirurgia, vejam que eu tenho uma certa demora, né, para aquele ritmo de atividade de repouso voltar a expressar a mesma robustez que ele expressava na linha de base, que é antes da cirurgia, que é essa coluna rachurada, né? Então vejam que isso acontece para amplitude, né,
Isso também acontece para a acrofase, ou seja, para o instante de maior probabilidade de ocorrência dos valores máximos da atividade, né? Ou seja, aqui a gente tem uma referência por volta aqui entre 13 horas e 30 e 14 horas, né? E a acrofase, ela vai reduzindo, né, até chegar, né, mesmo assim não chega em 4 meses, né, nos valores da linha de base. Ou seja, a gente pode utilizar isso também para ver o acompanhamento de pacientes no pós-operatório nessa área de oncologia, né? Continuando nessa mesma área, vejam que essa diminuição da robustez, ela é extremamente importante. Aqui a gente tem 4 estudos diferentes, com 4 áreas, né? Câncer de cólon, né, de mama e de pulmão, né? E a porcentagem de sobrevivência, que é o que a gente vê no eixo Y desse gráfico, né? A porcentagem de sobrevivência, ela é maior quanto mais robusto for o ritmo, né, de atividade e repouso novamente, né? Isso é extremamente forte, né, e bastante fácil de se replicar.